né? Eu fiz esse exemplo de comprar, de vale a pena para o seu cliente comprar de ti ou comprar de uma empresa que tem um aproveitamento de crédito maior, para você fazer o planejamento tributário para ver assim, como que isso vai afetar nos teus fechamentos, nas tuas vendas. O quanto que realmente, financeiramente, essa alteração é olhar assim, poxa, mas eu compro meus custos direto, compra de mercadoria, compra de matéria-prima, eles são muito altos. Ou seja, eu tenho um aproveitamento de crédito muito grande, porque eu compro bastante, a margem é menor. Então, vale a pena eu aproveitar o crédito de imposto, eu entrar no regime do IBS-CBS, do que ficar no Simples Nacional, que eu não aproveito crédito. Entendi. Isso vai ter que fazer boa parte das empresas parar para reavaliar o enquadramento que está. Né? Sim, avaliar ali. Muda a regra do jogo bonito. Sim, com certeza. Com certeza. É um enquadramento e aí... Então, assim, hoje é anualmente, com o regime do IBS-CBS, vai ter... Se eu não... Que eu ouvi, eu não tenho essa absoluta certeza para trazer para vocês, vai ser semestralmente você pode optar. Então, a cada 6 meses você consegue alterar, se caso vê que não funciona. Mas cabe já olhar, já fazer esse levantamento de ver assim, o quanto que eu tenho de custos com o meu fornecedor, quanto que ele me cobra de imposto, qual é a minha alíquota hoje, se eu sou do Simples. Esse 2026 vai ser um ano bom para a gente coletar esses dados e avaliar, né? Porque 2026, pelo que você colocou ali, não é o cálculo novo que eu pago. Eu calculo para ir rodando o sistema, mas ele é só simbólico. Mas ali eu já começo a ter parâmetros, né? Claro, ali você já consegue olhar e fazer o comparativo. Então, é importante, então, nessa lógica, que 2026 seja um ano dos empresários estarem muito atentos à parte de tributação da empresa deles, comparar esses dados e buscar uma assessoria para ver se realmente continuar no enquadramento que ele está hoje é o melhor, ou eventualmente, como você trouxe um exemplo ali, às vezes vai ser melhor mudar de enquadramento, é isso? Sim. 2025 para 2026, né? Agora segundo semestre, vai ser um período de grande oportunidade para profissionais que lidam com a área tributária, advogados, contadores, que têm esse domínio, porque cobrar, né, esses honorários, fazer esse trabalho junto aos clientes, porque a economia tributária pode ser bem grande, pode ser bem vantajosa. Ou evitar o pagamento indevido de coisas, enfim, o indevido de imposto, que a maioria das empresas não quer, né? Além de pagar bastante imposto, tem que pagar o que não é devido. Então, o que eu trago, né? O que eu poderia trazer já de dica para os empresários. Faça esse levantamento dos teus custos fornecedores, verifica quem ainda, porque é uma prática muito comum, principalmente empresa do Simples, que não aproveita crédito, não comprar com nota. Verifica com o seu fornecedor a exigência de nota, olha, né, o quanto que tu paga ali, né, os custos pelas receitas, verifica a tua alíquota, conversa com o seu contador, com, enfim, qualquer assessoria ali, né, quem tem assessoria tributária, para realmente começar a fazer essa pré-análise ali para 2026, já você se adequar. E também com a questão dos sistemas, RPs, né? Chama o pessoal, quem tem sistema próprio na empresa, conversa com o técnico, né, o seu técnico de TI, se precisa fazer alguma mudança já, porque são bem significativas as mudanças que vão ocorrer. As regras do jogo já estão determinadas pela Receita? Onde é que eu quero chegar com essa minha pergunta? Por exemplo, se eu for conversar com o meu contador, ou se eu for chamar esse técnico de TI para ver o sistema, já existe a regra do jogo de como vai funcionar para a gente já poder começar a se preparar, ou eventualmente para uma empresa que tem o software de emissão de nota, ela já fazer os ajustes. Já está disponível isso, a regra do jogo? A regra ela é definida por instrução normativa. Hoje ainda não existe toda essa regra feita. Mas eu digo que vale já
ligar o alerta, verificar junto ao sistema. E aí, vocês vão se adequar? Qual é o prazo? Principalmente para o pessoal de TI ali, de sistema, tá? Precisa colocar no cronograma. Mesmo que a regra não esteja pronta. Mas se começar a valer em 2026, ela tem que estar pronta até no dezembro. Pode acontecer que eles criem essa norma dia 31 de dezembro, tá? Eu não duvido. E aí você que dê seus pulos. Exatamente, isso acontece. Então, assim, é muito incerto. Hoje eu trouxe, assim, de uma certa forma, mais superficialmente, só para vocês estarem cientes de que existe essa reforma. Abrir os olhos para isso, né? De que vai haver mudanças e de que você já tem que ficar alerta. E essas mudanças vão alterar custo. Não nem estou falando em carga tributária, no percentual do imposto. Mas a estrutura que a empresa tem vai ter que mudar. Ela vai demandar mais de hora de funcionário, de terceiro, do TI, de uma alteração do sistema. Ela vai ter mais custos nesse período de readaptação, não vai? Pode ser que ela tenha mesmo, até o custo de contabilidade, simples. Se você terceiriza a sua contabilidade, ela vai ter mais regras, mais coisas para cuidar, né? Mais obrigações para fazer e precisa estar repassando esse custo para vocês. E mesmo que seja interno. Se eu vou produzir 2 vezes essa documentação fiscal... Mais trabalho? Numa regra de 3 bem simples aqui, se for linear, se dobra o trabalho, eu preciso do dobro de funcionário. Pode ser que sim. Então, se eu tinha uma pessoa na minha empresa que fazia essa parte, eventualmente vou ter que contratar mais uma, ou no mínimo um auxiliar. Aumentou meu custo. Uhum. Então, com o custo com eventual adequação do sistema, principalmente se não é aquele serviço de assinatura, né? Porque tem uns que são próprios, né? Que você paga para o desenvolvedor, desenvolve fazer e faz ele as para alterações. você. Então, você vai ter custo com alteração de sistema, custo com, eventualmente, uma necessidade de mão de obra maior, ou custo da terceirização da tua contabilidade também tende a aumentar, porque o volume de trabalho vai aumentar. Então, a gente tem uma série de custos aí que não são o imposto em si, que são além do imposto, toda essa readaptação do mercado, né? Isso. E possíveis oportunidades de redução de imposto. Espera-se que sim, né? Nós estamos torcendo para que essa simplificação, que inicialmente não vai ser uma simplificação, traga benefícios fiscais ali, né? Eles ainda estão definindo as alíquotas? Estão. Então, não dá para a gente afirmar ainda se vai ficar mais caro ou mais barato os impostos. Ainda não. E o mais caro e mais barato aí vai depender de cada caso a caso. Porque hoje, como eu falei, é um município, cada município determina a sua regra, cada estado determina a sua regra. Então, eu pago uma alíquota diferente de você, se nós estamos em estados diferentes, municípios diferentes. Tem também agora, que eu me lembrei ali, a questão de quem eu compro, né? Exato. Às vezes a gente está no mesmo município, a alteração para a gente de peso vai ser igual entre eu e você concorrentes, só que o meu insumo eu compro de alguém que paga imposto, você compra de alguém que não paga imposto. Ou às vezes até dois pagam imposto, só que o que acontece? Um paga, é importado. Aí tem uma alíquota um pouco mais reduzida, o outro é nacional. Então, dependendo do regime de tributação daquela pessoa, do teu fornecedor, como eu falei, a empresa do Simples, ela tem uma alíquota diferente da empresa do lucro real presumido. Então, ou seja, 2 concorrentes da mesma cidade podem ter cenários completamente diferentes. É o mesmo segmento, o mesmo município, mas o simples fato de mudar os fornecedores que ele tem vai mudar a carga tributária que ele vai ter que desembolsar no final. Sim. Né? Por isso que as empresas, as pequenas ainda não se atentam a isso, porque às vezes não tem braço mesmo para olhar, né? E acaba tendo que, paga aquele preço da mercadoria e repassa para o cliente quando possível. Mas as empresas maiores, elas fazem toda uma pesquisa de fornecedor. Qual é o teu regime tributário? Quanto que você paga de imposto e tal? Porque tem a questão tributária que eles podem aproveitar crédito ou não, dependendo do que for, né?